dia a todos, sejam bem-vindos. Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma transmissão do Lar Espírita Casa do Samaritano sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Certo? Antes de iniciarmos, eu queria pedir, caso haja alguma interferência de áudio, de imagem, que me dê um retorno. Certo? Aqueles que não me conhecem, eu me chamo Alan Coach, e colaboro com essa atividade do Lar Espírita Casa do Samaritano. Antes de iniciarmos também, como de praxe, sempre sugerimos que aqueles que desejarem podem colocar um copo, um recipiente com água próximo, para que a espiritualidade superior possa fluidificar com boas energias para o nosso fortalecimento. Então, gente, enquanto mais alguns colegas chegam para nos acompanhar, eu vou ler uma mensagem do livro Vida Feliz, do livro de psicografia de Divaldo Franco pelo espírito de Joana de Ângeles, até para que a gente vá se harmonizando enquanto iniciamos o diálogo da manhã de hoje. Ser pai ou mãe é uma grande responsabilidade. Cada criatura traz o destino que organizou para si mesma em reencarnações passadas. No entanto, ela nunca deixará de assimilar os exemplos vividos no lar pelos pais. A primeira escola é, pois, o lar, e este, por sua vez, é o resultado da conduta dos esposos que se devem esforçar para fazê-lo agradável, honrado e rico de paz. Abençoa teu filho com as tuas palavras e conduta, fazendo-te amigo dele em todas as situações. É uma mensagem curta, mas que demonstra a importância do nosso primeiro contato aqui no mundo material, que é justamente com aqueles que fazem parte do nosso convívio familiar, com aqueles que estão ao nosso redor para juntos caminharmos nesse progresso. E as atitudes que temos, elas interferem e influenciam bastante. E de acordo com as atitudes que tivermos, elas vão influenciar de forma positiva ou negativa. Então, Joana de Ângeles nos traz esse alerta para trabalharmos diariamente esse convívio dentro do nosso lar, junto aos nossos familiares. Bom dia àqueles que chegaram depois. Então, como eu disse anteriormente, meu nome é Alan. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. Agora eu vos convido a nos concentrarmos, a tranquilizarmos a nossa mente para fazermos uma prece antes de iniciarmos o nosso diálogo. Aqueles que desejarem podem fechar os olhos para auxiliar na concentração. Pai de infinita bondade, Espíritos de luz, só queremos te agradecer pela oportunidade de estudo, de aprendizado, por mais um dia que se inicia, por mais uma oportunidade de prosseguirmos na nossa jornada evolutiva, que tenhamos a sabedoria e o discernimento necessário para fazer boas escolhas, para não magoarmos aqueles que estão ao nosso redor, para sempre buscarmos praticar o Evangelho que nos deixaste. Auxilia cada um de nós, cada um dos nossos irmãos em dores e angústias, que possamos sempre fortalecer a nossa fé e ter a certeza que não estamos sozinhos. Obrigado, Pai, mais uma vez, por todas as bênçãos, hoje e sempre, que assim seja. Bom, gente, então, hoje nosso diálogo ele será pautado em cima do capítulo 28, itens 48 e 49, do Evangelho segundo o Espiritismo. A mensagem ela tem como título Ação de Graças pelo bem concedido aos nossos inimigos. Então, assim, quem vem acompanhando as lives percebe que nas últimas semanas
nós estamos tratando de um capítulo específico, o último capítulo do Evangelho, que é a coletânea de preces espíritas. Né? Então, assim, a mensagem em si, hoje, que nós vamos conversar, ela é bem curta, bem rápida, mas é cheia de significados, né, no sentido que nos leva a refletir em vários pontos, né, da nossa conduta. E nós vamos tentar abordar um pouco sobre cada um deles. Aqui no momento, né, quando você inicia a leitura do Evangelho, alguns já podem ter ouvido falar também, ou em palestras, que a prece tem que ser algo natural, que ela não deve ser mecânica, né, que ela não precisa ser uma prece pronta. E aí você pode se perguntar, e por que o Evangelho nos traz uma coletânea de preces prontas, né? Vamos usar esse termo. Mas como bem inicia o capítulo, Kardec explica que essa coletânea de preces ela tem o intuito de auxiliar aqueles que ainda não têm o discernimento, né? Ou ainda não têm a desenvoltura necessária para proferir uma prece. Né? Muitas pessoas ainda se sentem travadas em vários sentidos, né? Não se sentem à vontade ou não se sentem capacitadas em fazer uma prece. E às vezes utilizam essas preces já prontas, né? Para que consigam entrar em sintonia, né? Para que consigam ter essa conversa com a espiritualidade superior, essa conversa com Deus. Né? E Kardec, ele, ao escrever o Evangelho, né, ao nos trazer o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi a terceira obra da codificação espírita, no ano de 1864, ele nos traz vários pontos. Né? Até então, já tinha sido publicado o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. O Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas que nos traz esclarecimentos acerca do mundo espiritual. O Livro dos Médiuns vem nos trazer um pouco sobre esse intercâmbio entre os dois mundos. Né? Então, faltava aí, a codificação é composta de outras obras, mas faltava agora trazer a orientação moral à humanidade. E é justamente esse o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando você dá uma olhada na introdução do Evangelho, lá Kardec deixa bem claro, né, que quando você analisa as passagens do Novo Testamento, vários pontos são abordados: a conduta do Cristo, a conduta dos apóstolos, dogmas, etc. E um ponto é abordado também, que é a moral, né, que o Cristo nos traz, esse ensinamento moral. E dentre todos esses pontos que foram abordados, Kardec nos alerta que o único que, se formos analisar, que não causou nenhuma controvérsia foi justamente quanto à moral de Jesus. Né? Ela é questionável, independente da religião, independente da sua crença. Por quê? Porque ele mostrou isso através de atitudes, mostrou isso através da sua conduta diária. Né? E é justamente também nessa formação que o Evangelho segundo o Espiritismo, nessa formação moral, que ele vem nos orientar para buscarmos construir essa fé prática, essa fé raciocinada. Né? Aí você vem me perguntar, mas Alan, por que você está falando de tudo isso? O que é que tem a ver em eu ter uma prece de ação de graças para aqueles que são meus inimigos? Né? Antes de continuarmos, vale salientar que na prece anterior da coletânea é justamente impedirmos pelos nossos inimigos e por aqueles que nos consideram seus inimigos, porque muitas vezes a gente só vê o lado daquela pessoa que magoamos, né? Enxergamos como inimigo aqueles que magoamos, né? E não enxergamos às vezes que pessoas também podem, independente de termos agido de uma forma errada ou não diretamente a ela, elas podem nos enxergar como inimigos, porque muito vai da percepção que formamos da pessoa. Né? Eu li algo interessante esses dias que tem a ver com isso, que é justamente no sentido de que muitas vezes você já vai com a ideia preconcebida de uma pessoa
pelo que você idealiza dela. Muitas vezes a pessoa se apresenta de uma forma que traz a simpatia de todos e as suas atitudes são desprezadas, mesmo não sendo boas atitudes. E o inverso também ocorre. Então, muitas vezes enxergamos pessoas como inimigos porque alguma conduta dela não vai de encontro àquilo que achamos que é o correto, né? Então não adianta só a gente querer olhar o lado do inimigo em aquela pessoa me fez mal. Veja também que podemos ter atitudes que para muitos não são condizentes e aquela pessoa simplesmente nos achar seu inimigo sem que isso tenha um fundamento forte para isso, né? Então, é por isso que eu estou fazendo essa abordagem nesses pontos do Evangelho, que é justamente dessa construção moral, da importância da prece, né? Da importância de amarmos os nossos inimigos, a importância da prática da caridade. Então, em cima de tudo isso, nós vamos entender o porquê, né, que Kardec nos trouxe no meio dessa coletânea de preces, uma prece para agradecermos por um bem concedido aos nossos inimigos, né? E agora voltando para falar um pouco da importância da prece, o capítulo antecedente, que é o capítulo 27, ele nos esclarece vários pontos sobre essa comunicação com a espiritualidade superior, essa comunicação para com Deus, né, que é justamente trazendo esse tom fortalecedor da prece. A prece nos ajuda a nos fortalecermos, né, a termos essa convicção de que temos sempre esse apoio da espiritualidade superior para aquilo que estamos necessitando. Percebam que eu usei a frase aquilo que estamos necessitando e não aquilo que desejamos, né? Porque nem sempre o que desejamos é o melhor para nós, nem sempre vamos receber o que desejamos da forma que nós solicitamos ou da forma que nós esperamos, né? E dentre as várias passagens, o capítulo também nos orienta que devemos ter o hábito de pedir o nosso fortalecimento moral. Muitas vezes só nos atemos a pedir coisas materiais, né? Coisas que são de satisfação imediata, né? Que é justamente aquela questão do tesouro que você valoriza, se é o tesouro material ou o tesouro dos céus, né? E ela nos traz esse alerta de termos essa humildade, né? Ao nos comunicarmos com a espiritualidade superior, ao nos dirigirmos a Deus, né? E não com aquela situação de barganha que muitos de nós ainda alimentam, que se eu fizer isso, se o Senhor me der isso, eu faço aquilo e etc. Né? E o ponto importante de tudo isso é uma coisa que eu sempre gosto de salientar, é que percebam que o capítulo que trata da prece, ele veio por último, né? Por quê? Porque justamente a prece, ela parte do coração, ela parte de dentro de nós. E para ela partir uma prece pura de dentro de nós, nós temos que ter essa formação interna na nossa moral de várias bases, né? Então não tinha como, sem eu ter a compreensão de todos os capítulos antecedentes, desde o capítulo 1 ao 26, eu ter essa base formada para me comunicar com Deus, né? Se ele não tivesse vindo nessa sequência, Kardec, como um bom professor, um bom cientista, ele usou do Evangelho com ideias concatenadas, no qual ele, no momento em que ele nos mostra as bem-aventuranças, ele nos mostra que devemos praticar a caridade, que devemos amar os nossos inimigos, que devemos ter essa construção moral, essa construção interior, para que a prece que vamos dirigir a Deus, ela seja dotada também de um tom puro, né? Pois ela parte daquilo que temos dentro de nós. E sobre a questão de amarmos os nossos inimigos, está dentre as várias orientações que o Evangelho nos traz. Então, essa questão do amar os nossos inimigos, né, e é justamente trazida por Jesus a partir do momento que ele diz: orai por aqueles que vos perseguem, né? Mas como eu disse, devemos ver os dois lados. Nós podemos considerar o próximo nosso inimigo, como também podemos ser vistos como inimigos de alguém.
Mas muitas vezes, né, esse capítulo em si, do amar os nossos inimigos, ele tem a finalidade de nos esclarecer de que não devemos revidar o mal com o mal, né? Que o mal ele também pode se dissipar com a prática do bem. Que muitas vezes aquele agressor ele espera que você haja da mesma forma, e quando você, só o fato de você agir de uma forma diferenciada já desarma aquele que está ali agredindo, né? Então, Joana de Ângeles, Emmanuel, em várias passagens, o próprio Evangelho nos esclarece que muitas vezes o revidar na mesma moeda é justamente alimentar o nosso orgulho, alimentar a nossa vaidade, né? E devemos perceber, né, que, como eu já disse, o amor, né, o bem ele vai superar o mal, né? Eu li uma mensagem interessante de Emmanuel que muitas vezes, né, o próprio arrependimento daquele que lhe e o remorso daquele que lhe atacou, ou situações que irão surgir na sua vida, elas sempre já serão uma forma dele reparar o erro que cometeu. Então, o que a gente deve também entender é que tudo que acontece conosco é fruto das nossas atitudes. Nada acontece por acaso ou cai de paraquedas. Então, devemos ter o entendimento de que somos merecedores daquilo que recebemos, seja de bom, seja de ruim. Por isso, Jesus sempre nos pediu para alimentarmos a lei de amor, a lei de caridade, as virtudes da benevolência, né, do amor ao próximo, para que possamos receber isso. O Livro dos Espíritos, quando ele trata das leis morais, ele traz justamente, né, esse esclarecimento da justiça, do amor e da caridade. Trata desses três no mesmo capítulo. E o que é que isso demonstra para a gente? De que são leis que se equiparam, são leis que se equilibram. Então a gente deve perceber que a justiça, né, ela também pode ocorrer através da prática do amor. Muitas vezes, né, nós estamos sendo mais justos, né, praticando o bem, devolvendo o amor, ao invés de simplesmente querermos aplicar uma punição, de querermos ver o nosso próximo sofrer, né? E uma das formas mais sublimes de você expor esse amor é com a prática da caridade, né? Então, justamente devemos buscar essa prática da caridade, devemos internalizar, né, esse nosso entendimento, devemos tirar de dentro de nós essas impurezas para que, de dentro do nosso coração, ao nos comunicarmos com Deus, né, essa comunicação seja pura. Então, agora nós vamos entender o fora da caridade não há salvação e o que é que isso se relaciona à questão do tratamento para com os inimigos, né? Dentro desse capítulo, né, Kardec e a espiritualidade nos esclarecem, né, que o fora da caridade não há salvação, ela deve servir de base para todos aqueles que se propõem a estudar e a vivenciar a doutrina espírita. Por quê? Porque a caridade, como diz o Evangelho, é a mãe de todas as outras virtudes, né? Não tem como você ter a compaixão, você ter a benevolência, você compreender a dor do próximo sem a prática da caridade. Eu não estou aqui falando da caridade material propriamente dita, né, daquela caridade que consiste apenas em um auxílio material. É uma caridade totalmente válida, pois ela vai sanar aquela dor imediata do seu próximo, mas devemos buscar lhe oferecer também uma caridade moral, né, uma caridade onde você apresenta a ele, né, uma formação de conduta moral, você dá a sua atenção, você o orienta nesses sentidos das orientações também trazidas pelo Evangelho, né? Então, essa construção da caridade vai nos ajudar a mudarmos a nossa percepção muitas vezes em várias situações que acontecem em nossas vidas, em situações mínimas,
né? Não nesse capítulo, mas em outras vezes tem situações que estão ao nosso alcance, estendermos o auxílio e passam despercebidas por nós, né? Então, quando temos esse nosso íntimo, né, purificado nesse sentido de olhar para o próximo, nós conseguimos cada vez mais auxiliá-lo, mas para isso devemos ter essa nossa formação. Não tem como eu prestar um auxílio a alguém se eu não tenho essa formação, não tem como eu dar aquilo que eu não tenho, né? Então, justamente o capítulo também nos esclarece que o amar a Deus e o amar ao próximo, né, você comprova isso através dessa prática da caridade. Uma das melhores formas de você demonstrar o seu amor por Deus, né, é amando ao seu próximo, fazendo com o seu próximo aquilo que você quer que seja feito para com você. E então entra nessa questão das relações de inimizade, né? Será que, por mais que eu tenha agido às vezes de forma equivocada, de forma involuntária ou não, né, o que eu quero é receber aquela dor que eu causei a alguém na mesma proporção? Então eu tenho certeza que a resposta de todos é não. Mas como o Evangelho mesmo nos esclarece, ninguém aqui está pedindo para que você ame ao seu inimigo na mesma proporção que você ama aqueles que são seus familiares ou que você tem um laço de afetividade maior. O que o Evangelho nos pede é que você supere aquela situação a um ponto de que ela não vire uma interferência na sua conduta, né? E que isso não se arraste uns laços de inimizade por anos. Quando a gente vê na literatura espírita, vários laços de processos obsessivos surgem justamente nesse sentido, de que os dois lados acham que a verdade deles deve ser imposta, né? Que sempre nos colocamos na situação de ofendidos, sem vermos que tudo que acontece na nossa vida é reflexo de uma atitude ou outra que tivemos, de uma conduta ou outra que tivemos. Então, para que a melhor forma de mudar o resultado, se não mudando a conduta? Se você alimentar aquela agressão com agressão, vai ser algo que vai ficar se perpetuando. Mas se você alimenta uma agressão com uma atitude totalmente destoante, então isso não vai se perpetuar. Como eu disse anteriormente, você vai até desarmar o seu agressor. Ele vai perceber que não adianta investir em agressões que não vai causar efeito, porque muitas vezes nossas atitudes, tanto daquele que agride quanto daquele que revida, é para satisfazer o nosso ego, é para satisfazer o nosso orgulho, como bem nos coloca Joana de Ângeles, né? Ela pede para termos essa libertação do ego, e é justamente através da prática de amor e de caridade que vamos conseguir trazer essa libertação, né? Então, quando a coletânea de preces ela nos traz justamente esse entendimento, tanto na prece anterior, de que devemos pedir coisas boas por aqueles que temos laço de inimizade, mas não é só o pedir daquela questão de se livrar, né, como muitos ainda alimentam, do se livrar do inimigo, né? É pedir que seja mudada a percepção daqueles que nos enxergam como inimigo ou daqueles que consideramos como inimigos. E também não tem como pedirmos algo se não partir de nós. Devemos também mudar a nossa percepção. Às vezes, quando mudamos a forma de enxergar determinadas situações ou outro, muita coisa se esclarece, né? E na prece seguinte, que é justamente essa que vamos tratando hoje, que ela é bem curta, é da importância de agradecermos quando essas pessoas que nos consideram, que consideramos seus inimigos, conseguirem algo benéfico para eles. Pois aí consiste justamente em tudo que foi dito aqui na manhã de hoje, em sabermos entender a dor do próximo, em querermos também o bem do próximo, independente se ele é mais próximo ou não, né, de nós, né, no teu da palavra, de se temos mais afeição ou não por ele, né? Independente do nosso laço de afeição ou de amizade, devemos ter esse entendimento de que todos são merecedores de coisas boas. E voltamos lá para o capítulo da prece, onde a gente só
está ainda acostumado a pedir, a barganhar, e muitas vezes esquecemos de agradecer em todos os sentidos. E não seria diferente quando você pede para que uma situação de inimizade se resolva. Você tem que lembrar também de agradecer quando o bem, aquilo que você pediu é alcançado. Porque se é alcançado, como eu disse, é porque você se tornou merecedor. Aquele seu irmão se tornou merecedor daquela situação. Pois tudo que acontece em nossa vida é reflexo do nosso merecimento, né? É reflexo da nossa conduta. Por isso devemos ter sempre essa construção toda que o Evangelho nos traz, como eu vim trazendo, esse ponto a ponto de construção moral, dessa base interior, para que consigamos, através da prática da caridade, de prestar o auxílio mesmo àqueles que nos ofendem, de retribuirmos o mal com o bem, de termos esse nosso interior puro, para que quando entremos em comunicação com a espiritualidade superior, quando nos dirigirmos a Deus, possamos nos dirigir de forma humilde, possamos nos dirigir de forma pura e sincera, partindo daquilo que o nosso coração tem, né? E que sejam bons sentimentos, para que essa prece realmente ela seja bem recebida e para que o melhor para nós, né, nos seja proporcionado as melhores situações de aprendizado. Então, pessoal, eu só quero aqui, espero ter conseguido, né, esclarecer alguns pontos, né, ter conseguido abordar de forma satisfatória a importância dessa prece, mesmo por aqueles, né, que sei que é algo bem difícil considerarmos alguém nosso inimigo e ainda pedimos coisas boas por ele e ainda agradecermos caso ele consiga, né? Mas eu só quero aqui mais uma vez agradecer a oportunidade de diálogo, a oportunidade do Lex de estudo, né? E parabenizar por sempre nos trazer essas orientações do Evangelho diariamente, né? Tem vários vídeos disponibilizados no Instagram, no YouTube, vocês podem assistir tanto esse quanto outros novamente, repassar a amigos, familiares, né? Tá tudo disponibilizado nas redes sociais do Lex, certo? Eu agradeço aqui de antemão aqueles que nos acompanharam até aqui. E agora eu vos convido para que a gente continue o nosso dia de forma harmônica, a nossa semana tranquila, esse convívio com todos tranquilos, né? Eu vos convido a fazermos a nossa prece. Eu que agradeço, Grace, pela oportunidade, pelo contato com vocês. Aqueles que desejarem mais uma vez, quiserem fechar os olhos, né? Só para auxiliar na concentração, para a infinidade, espiritualidade superior. Mais uma vez te agradecemos por todo o auxílio e todas as bênçãos que nos proporciona, toda a oportunidade de aprendizado. Por tudo, Pai, que se passa em nossas vidas, pois serve para a nossa construção evolutiva. Auxilia os nossos irmãos nas dores, nas angústias, no sofrimento. Obrigado pelo nosso lar, obrigado pelos nossos familiares, pelo trabalho, por todas essas oportunidades de crescimento coletivo que o Senhor nos proporciona. Que possamos ter um dia tranquilo, um dia harmônico com aqueles que fazem parte da nossa vida, direto ou indiretamente. Só temos a te agradecer, Senhor, por tantas bênçãos e tantas misericórdias. Mais uma vez, que assim seja. Bom, gente, mais uma vez, obrigado. Sinceramente, eu que só tenho a agradecer, né, a oportunidade, o diálogo e a presença de todos vocês. Até a próxima.